Graças nós te damos, pois o Senhor já nos ouviu. Em o nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o teu Filho amado, em quem o Senhor se compraz, aquele que o Senhor exaltou de forma soberana e deu a ele um nome sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus todos os joelhos dos que são nos céus, na terra e debaixo da terra se dobrem, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai o Eterno. No nome daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, no nome daquele que tem as chaves do inferno e da morte, no nome daquele que tem as chaves de Davi, seu pai, que abre porta que ninguém fecha e fecha porta que ninguém abre, no nome daquele que aniquilou o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, no nome daquele que despojou principados e potestades, triunfou em si sobre eles e os expôs publicamente, no nome daquele que é mais valente do que o valente, no nome daquele que está sentado à tua destra e intercede por nós, como juiz ou justo, o nosso sumo sacerdote. Nós suplicamos a ti nesta hora, para que o Senhor estenda as tuas mãos para curar, para que se façam sinais, prodígios e maravilhas no nome do teu santo Filho Jesus. Abba, que a tua boa mão esteja sobre cada um, venha sobre cada lar, sobre cada família, neste exato momento. Que o Senhor possa operar o sobrenatural, prodígios e maravilhas, que o Senhor possa glorificar o teu nome, despedaçando os julgos, Pai, destruindo as fortalezas, quebrando as cadeias, que o Senhor possa arrancar tudo aquilo que precisa ser arrancado, arranque como um forte da nossa vida, em o poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que haja libertação, que haja cura, que haja prodígios, que haja maravilhas neste exato momento, que o sobrenatural se materialize, que o Senhor repreenda toda perturbação espiritual nesta hora, tudo aquilo que impede esta pessoa de dormir em paz, tudo aquilo que tem trabalhado no psicológico desta pessoa, nas emoções, nos sentimentos, no corpo físico, toda ação psicossomática, repreenda neste exato momento. Que a tua palavra, Senhor, visite a divisão da alma e do espírito. Que a tua palavra venha trazer a libertação de toda ligação de alma, todo aprisionamento, de todo pacto. Em o poderoso nome de Jesus, o Nazareno. Proclame a libertação desta pessoa. Proclame a libertação em o nome do teu Filho amado Jesus. Que o sobrenatural aconteça nesta hora, Pai. Que o teu poder possa encontrar cada alma, cada emoção, cada sentimento, cada corpo físico. Que as enfermidades desapareçam deste corpo. Em o santo nome de Jesus Cristo, o Filho de Davi. Que o Senhor possa visitar, Senhor, cada membro deste corpo, cada órgão interno. Que o Senhor visite os ossos, os nervos, os tendões, as articulações, a pele, que o Senhor visite as veias, as artérias, que o Senhor visite neste exato momento, Pai, os rins, o fígado, o pâncreas, o baço, o intestino, os pulmões, o coração. Visite, Senhor, os nervos, que o Senhor possa trazer a saúde perfeita. No nome de Jesus o Nazareno, dê a esta saúde perfeita na presença de todos, para que o teu grande nome seja engrandecido, seja glorificado, seja magnificado, seja adorado, seja louvado. Não a nós, Pai, não a nós, mas ao teu nome dai glória nesta hora. Encontre cada um neste exato momento. Em o santo nome de Jesus, nós suplicamos pela tua intervenção. Nós suplicamos pelo milagre dentro e fora da nação brasileira, onde este vídeo alcançar, onde esta oração chegar. Nós suplicamos a ti por intervenção divina. O apóstolo Paulo diz que a palavra da nossa pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria e conhecimento humano, mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Dê demonstração do teu poder, Pai, nesta hora, do teu Espírito. Cure os oprimidos do diabo, proclame a libertação dos cativos, reverta toda sentença, anule, Senhor, toda palavra contrária, põe em liberdade cada um que se encontra aprisionado, destrua toda fortaleza, Pai,
Que toda obra do inferno seja anulada, torne sem efeito, seja quebrada pelo sangue do Cordeiro. Que haja desligamento de todo o encantamento, de toda a oferenda, de toda a obra que foi enviada contra este casamento, contra esta família, contra esta criança. Toda ação do Ain Hará, do olho grande, da inveja, do olho gordo. Toda ação da Lashon Hará, Senhor, da maledicência, seja anulada agora. Toda palavra maldita seja anulada agora, que seja convertida em bênção sobre a vida deste homem e desta mulher. Em o poderoso nome de Jesus, Pai, destrava tudo que está travado, Pai. Desembarga tudo aquilo que está embargado, desobstrui tudo que está obstruído. Destrava tudo aquilo que está travado, desamarra tudo que está amarrado. Desata tudo aquilo que está atado. Pois para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Liberta este homem do engano, liberta esta mulher da idolatria, das falsas religiões. Liberta de todo o cativeiro, Senhor, maligno, de todo aprisionamento. Destrói todo trono nesta hora, todo altar que foi erguido, quebra toda legalidade que foi dada, fecha toda porta que foi aberta, toda brecha pelo sangue do Cordeiro. Nós proclamamos libertação, proclamamos milagres, proclamamos prodígios, proclamamos maravilhas, proclamamos curas, proclamamos sinais, que o sobrenatural aconteça, que o teu Espírito dê demonstração do teu poder nesta hora, Pai. Nós rogamos a Ti, em o poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor possa quebrar toda ação que trabalha na dissensão, na discordância, na desunião, em o poderoso nome de Jesus, Pai. Tudo que trabalha na divisão, que o Senhor possa quebrar. Toda ação, Senhor, que trabalha na oposição, na aversão, que o Senhor possa quebrar. Toda ação que trabalha na mentira, no engano, na ludibriação, que o Senhor possa quebrar nesta hora. Proclame a libertação daqueles que estão na escravidão sexual. Em o nome santo do teu Filho amado Jesus, proclame a libertação daqueles que estão no aprisionamento sexual, na idolatria, Senhor, no altar, Senhor, da sexualidade ilícita. Em o poderoso nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Proclame a libertação daqueles que se encontram aprisionados em vícios, Pai. Independente do vício, independente da gravidade, proclame a libertação deles. Em o poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te suplico agora, visite os nossos irmãos no Egito, os nossos irmãos aqui no Brasil, os nossos irmãos na África, os nossos irmãos na Índia, os nossos irmãos, Senhor, em Portugal, os nossos irmãos nos Estados Unidos, nossos irmãos na Itália, os nossos irmãos na França, os nossos irmãos no Japão, os nossos irmãos na Rússia, os nossos irmãos na Ucrânia, os nossos irmãos em Israel, os nossos irmãos na Palestina, os nossos irmãos no Líbano. Visite-os com a tua salvação. Dissipe as obras infrutuosas das trevas, em o poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu oro a Ti neste exato momento. Liberta, Senhor, esse amado pastor, esta amada pastora. Liberta de todo medo, Pai, de todo aprisionamento, de toda ação que tem conduzido eles a serem reféns de liderados, que tem medo dos teus liderados. Liberte-os, Senhor, de todo medo. Pai, que o verdadeiro amor lance fora todo medo, pois o Senhor não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza. Liberta cada liderança nesta hora, cada liderança que é genuína, para que não tolerem Jezabel. Em o poderoso nome de Jesus, quebra todo o poder, toda a força do espírito de Jezabel, do espírito de Amaleque, toda ação contrária, Senhor, que tenta se enraizar no ministério. Quebra, Pai, em o poderoso nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Eu te suplico nesta hora, Pai, por salvação de almas. Proclame a libertação dos cativos, Pai. Põe em liberdade os oprimidos. Transporte-os para o reino do Filho do seu amor. Tire-os do poder alheio e da potestade das trevas. Vivifica os que estão mortos em pecados e delitos. Em o nome santo de Jesus Cristo Nazareno. Eu suplico a Ti nesta hora, eu rogo ao Senhor para que o Senhor se revele a cada um através dos sonhos, através da Tua palavra, através da revelação, através das profecias, que o Senhor se revele a cada um, que o Senhor dê sensibilidade e percepção espiritual
a cada um. Livre-os do laço do diabo em cuja vontade estão presos. Livre-os do laço do passarinheiro, Pai. Em o poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu suplico a Ti nesta hora, que o Teu santo nome seja engrandecido. Amados irmãos, abundante paz e graça seja com todos vocês. 1 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim, o versículo 1 somente: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha o que o apóstolo Paulo instrui a Timóteo, conscientizando que o Espírito Santo expressamente diz que no Aharit Hayamim, no fim dos dias, também traduzido como últimos dias, últimos tempos, apostatarão, abandonarão a fé genuína, a fé pura, a fé não fingida em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o povo que abandonará a fé passará a dar ouvidos a espíritos enganadores. E a principal meta desses espíritos é enganar. Por isso eles são denominados espíritos enganadores. Eles vêm para ludibriar. E eles trabalham se transvestindo, se transfigurando, se camuflando. Eles começam a trabalhar como se fossem o Espírito Santo, mas na verdade não é o Espírito Santo, não é o Espírito da verdade. É um espírito de engano, são espíritos ludibriadores, que eles começam a se transfigurar, a se transvestir, a se camuflar, para poder fazer com que muitos venham abandonar a fé verdadeira, a fé genuína, o verdadeiro evangelho, fazendo com que muitos saiam do reino de Deus e entrem no reino humano. Olha só, e o apóstolo Paulo diz que eles vão operar através da doutrina de demônios. Doutrina, em língua hebraica, é a palavra Torá. Torá vem da raiz iará, que significa literalmente instrução, ensino. No grego é didaké, que significa instrução, ensino. Tanto na língua hebraica como na língua grega, doutrina significa instrução. Vamos se ater só a essa tradução aqui, instrução. Paulo está dizendo a Timóteo que muitos apostatarão da fé e darão ouvidos a esses espíritos enganadores que trarão instruções de demônios. Olha só, irmãos. São espíritos enganadores, ludibriando as pessoas que estavam na fé em Jesus, através de instruções que eles receberam de demônios. Olha que ele faz distinção, espíritos enganadores e demônios. Forte isso, né? Esses demônios, eles têm a incumbência de instruir os espíritos enganadores. Olha só que coisa profunda. Para que eles façam com que muitos abandonem a fé. Deu para você entender essa explicação? É muito profundo isso, irmãos. Demônios trabalhando com instrução, com ensino. É o texto que está falando. E o demônio ensina, ele instrui sim. Só que o alvo da instrução dele, do ensino dele, é fazer com que os crentes abandonem a fé genuína. Isso aqui é muito profundo. E não se restringe este abandono da fé à ausência da igreja.
Quando a pessoa passa a ser desigrejada, ou seja, não está congregando mais, não se restringe a isso não. Às vezes a pessoa está congregando ainda, mas ela não acredita mais em Cristo da maneira que ela acreditava. Ela não acredita mais no Evangelho da maneira que ela acreditava. Ela não acredita mais em Deus da maneira que ela acreditava. Ela não acredita mais no Espírito Santo da maneira que ela acreditava. Ela não acredita mais nas instruções de Deus da maneira que ela acreditava. Por quê? Porque esses demônios passaram instruções aos espíritos enganadores que ludibriaram esta pessoa, fazendo com que ela viesse a abandonar a fé genuína, a fé autêntica, a fé verdadeira. É claro que tem casos que a pessoa chega ao ponto de abandonar a igreja, abandonar a fé, não querer saber mais de Deus, não querer mais saber de Jesus, não querer saber mais do Evangelho, não querer saber mais do Espírito Santo. Mas tem outros casos em que a pessoa abandonou, mas ela permanece dentro da instituição. Ela não é mais a mesma, ele não é mais o mesmo. Você conhece alguém assim? Ou você é esta pessoa? Duas perguntas inteligentes para você, para mim, para nós. Você conhece alguém assim? Ou você é esta pessoa? Como está a sua fé? Você deixou o primeiro amor? Deixou de ser quem você foi? Quem você era? Como você começou? Como está o seu amor por Deus? O seu amor pela palavra? O seu amor pelo Messias Yeshua, Jesus? O seu amor pelo Espírito Santo? O seu amor pela casa de Deus? Mas, pastor, até pela casa de Deus eu tenho que ter amor, sim. O salmista diz no Salmo 26, verso 4, eu amo a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. E lá no capítulo 27 do Salmo, ele vai dizer, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor, para contemplar a sua formosura e aprender do seu conhecimento. Porque no dia da adversidade ele me esconderá no oculto do seu tabernáculo, no secreto do seu pavilhão. Então devemos amar sim a habitação da casa de Deus. E há pessoas no dia de hoje que estão na igreja, mas não amam mais a igreja. Não amam mais congregar. Estão ali simplesmente batendo ponto, no ditado popular. Estão ali por estar. Se eu não for, a liderança vai falar. Se eu não for, as pessoas vão começar a me ligar. Por que você não veio no culto, irmão? Por que você não veio no culto, irmã? A pessoa não tem mais prazer em cultuar, em estar na igreja. Ela não tem mais prazer em ler a Escritura. Porque a intervenção maligna está operando na vida dela, fazendo com que a mesma abandone a fé, esmoreça na fé, não creia mais da mesma maneira. Irmãos, nós estamos lidando com seres inteligentíssimos, estrategistas. Em 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, o apóstolo Paulo diz que nós não podemos ignorar os seus ardis, as suas estratégias, as suas ciladas elaboradas, a sua sagacidade. Nós não podemos ignorar. São astutas ciladas. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10, que precisamos nos revestir do Senhor e da força do seu poder para que possamos estar firmes contra todas as astutas ciladas do adversário. São laços do passarinheiro. Ele sabe elaborar, ele sabe arquitetar, ele sabe aonde tocar, ele sabe como fazer. E muitas vezes nós nos encontramos dormindo em um sono de indolência, de negligência, no marasmo, no comodismo. Isso é muito forte. Muitas vezes estamos sobrecarregados com negócios desta vida. E os demônios, eles têm a missão de instruir os espíritos enganadores que se transfiguram. Olha só. E como que eles atuam? Os espíritos enganadores,
eles atuam principalmente fazendo com que a pessoa acredite que a manifestação deles vem do Espírito Santo. É forte, né? Como é impactante. Por isso, em 1 João capítulo 4, ele vai dizer assim: meus amados irmãos, não creiais em qualquer espírito, mas façam prova para saber que espírito está ali, para ver se o espírito é de Deus. Ele diz: não creiais em qualquer espírito. E hoje, infelizmente, tudo aquilo que é falado no nome de Deus é considerado como se verdadeiramente viesse do Espírito de Deus. E, na verdade, eu quero dizer para você, sem medo de errar, a maior parte das coisas que são faladas no nome de Deus não procedem do Espírito de Deus. Há uma grande parcela que vem dos espíritos enganadores, que querem que você acredite que é o Espírito Santo de Deus que está falando através da boca daquele homem, daquela mulher. Como também uma grande parcela vem do espírito humano, da carnalidade. Não tem intervenção maligna, não tem intervenção divina, mas a pessoa, ela quer transparecer, ser espiritual, ser profeta, ser profetisa. Então ela inventa algo. Isso é forte, né? Por isso João diz, tem que ser colocado à prova. Eu amo a carta enviada à igreja de Éfeso, onde Jesus disse aos irmãos, elogiando-os: vocês colocaram à prova aqueles que se dizem apóstolos, no grego enviados. Estou trazendo a tradução, né? Porque hoje as pessoas colocaram esse título como se fosse uma autoridade eclesiástica superior às demais, e na verdade, biblicamente falando, não é. Jesus disse assim aos irmãos em Éfeso: vocês colocaram à prova aqueles que se dizem enviados meus. Chegaram na igreja de Éfeso dizendo-se apóstolos, enviados. Mas os irmãos fizeram o quê? Colocaram à prova. E a Escritura diz que eles foram achados mentirosos. E se você colocar à prova antes de acreditar em primeira instância, pode ser que você se surpreenda. E chegue à conclusão que este homem que está falando no nome de Deus para você, que esta mulher que está entregando algo de Deus para você, não estão sendo usados pelo Espírito Santo. É um espírito enganador que está na vida dele, está na vida dela. Ou é a carne dele, é a carne dela que está falando contigo. Você está entendendo isso? É forte demais, né? É uma palavra esclarecedora para te dar discernimento, te capacitar a distinguir. Infelizmente, muitas pessoas acreditam em primeira instância que é Deus que está falando, que é Deus que está usando. Eu acredito que Deus fala nos dias de hoje, acredito. Ele fala comigo, me usa para falar com algumas pessoas, glória a Deus. Eu creio na intervenção divina, eu creio que o Espírito Santo ainda prescruta das profundezas do Pai e nos revela. Eu creio que o Espírito Santo ainda nos anuncia tudo aquilo que ouviu da parte do Messias. Eu creio. No dom de revelação, no dom de profecia, eu creio. Isso é forte demais, irmãos. Mas em contrapartida também eu estou atento. Porque a Escritura não mente. E se ela diz que espíritos enganadores irão trabalhar nesses últimos dias para fazer com que nós venhamos abandonar a fé, eu tenho que estar atento. Porque diz o ditado que nem tudo que reluz é ouro. Infelizmente a pessoa fala uma língua estranha, e é estranha mesmo, não é a língua do Espírito Santo, bate o pé no chão sapateando, dá uma rodada, um kung fu no alto, e ela já é considerada como alguém espiritual, cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Quando na verdade não tem nada de Espírito Santo ali, irmão. É um espírito enganador. Eu quero deixar uma observação aqui, porque tem pessoas
que elas estão sendo enganadas e foram ludibriadas a tal ponto que elas acham que é o Espírito Santo que está na vida delas e usando-as. E existe um outro grupo também que sabe que não é o Espírito Santo, que tem certeza que é outro Espírito, e mesmo assim deixa ser usada. Por quê? Porque reverbera, ó. Se lembra que o espírito da adivinhação de Atos 16 dava grande lucro, ou muito lucro aos seus senhores? Por isso muitos sabem que não é Espírito Santo na sua vida, mas por que não rejeita esses espíritos enganadores? Porque, ó, está gerando muito lucro para eles. É só você analisar a vida dessas pessoas, irmãos. É só você analisar. Eu não encontro na Bíblia o Espírito Santo usando quem quer que seja e enriquecendo essas pessoas. Me mostra. O Espírito Santo usando Paulo e enriquecendo Paulo. Dando mansão em Beverly Hills para Paulo. Dando BMW X7 para Paulo. Áudio TT, jatinho para Paulo. Me mostra na Bíblia. Tem alguma coisa errada. Que Espírito está ali? Eu creio no Deus que empobrece, enriquece, que abate e exalta, que tira do monturo, do meio das cinzas e faz assentar no meio de príncipes. Eu creio no Deus dono da prata e do ouro. Eu creio no Deus que deu a Salomão tamanhas riquezas, que nunca houve um rei antes nem depois haveria, como ele próprio testemunho. Eu creio. Eu creio que Deus abre a janela do céu e derrama uma benção tal que nela nos advém a maior abastança. Eu creio. Mas a gente tem que analisar pelo parâmetro bíblico. Porque os verdadeiros profetas, você não vê Deus colocando eles, sendo eles donos de palácios, de mansões. Meu Deus do céu. Você não vê Elias ali sendo usado pelo Espírito Santo de Deus e falando, eu quero aqui agora quem tem uma oferta de 1 milhão, quem tem uma oferta de $500 mil, quem tem uma oferta de 100 mil, quem tem uma oferta de 50 mil, você não vê. Então, por aí, você já tem uma base para discernir que espírito está trabalhando na vida desta pessoa. Você não vê Jesus, o nosso mestre, sendo usado pelo Espírito Santo e falando, olha, agora, Bartimeu, que eu dei a recuperação da tua vista, você tem que fazer um voto de R$1.000 no altar para agradecer a Deus pelo milagre. Forte, né? Você não vê Jesus falando para o coxo que foi curado, o paralítico do tanque de Betesda, o filho da viúva que foi ressuscitado, para Lázaro, para o homem da mão mirrada, para a mulher que estava encurvada, para a filha de Jairo, para a mulher do fluxo de sangue, ou qualquer outro que ele operou sinal. Você não vê Jesus falando, agora você faça um voto com Deus, por gratidão, pelo milagre que eu operei, agora você vai deixar 1.000, 10.000 no altar, vai honrar o profeta. Está entendendo, irmãos? E o parâmetro é a vida do mestre. 1 João capítulo 2, verso 6, diz assim, quem diz estar nele, deve andar como ele andou. E em 2 Timóteo 2,19 diz assim, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. E todo aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Tudo aquilo que Cristo não fez, eu não posso fazer. Andar como ele andou é seguir o exemplo dele. E se ele não fez, por que eu vou fazer? E se o Espírito que repousou sobre ele em forma corpórea de pomba não o instruiu a fazer, será que o Espírito que está em mim agora vai me instruir a fazer aquilo que não instruiu meu mestre? Se eu estou recebendo uma instrução que não segue o exemplo que o meu mestre deixou, o Espírito que está me instruindo não é o mesmo Espírito que repousou sobre o meu mestre Jesus. O Espírito que está me instruindo é outro Espírito. E está dentro do contexto desses espíritos enganadores. Que eles tentam nos ludibriar a tal ponto para a gente acreditar que é o Espírito Santo que está na nossa vida, que é o Espírito Santo que está falando, que é o Espírito Santo que está nos usando. Guarda esta palavra no teu coração, meu irmão,
Guarda esta palavra no teu coração, minha amada irmã. Tenha muito cuidado. Ponha à prova. Não creia em qualquer espírito. A profecia ela deve ser analisada à luz da palavra de Deus e em conformidade com a vida que eu levo também. Para eu te explicar melhor, vou exemplificar isso. Se eu estou na obediência, me esforçando para obedecer, a palavra profética para a minha vida será uma palavra de bênção. Agora, se eu estou na desobediência ou na rebelião reiterada, insistindo no erro, a palavra profética que virá para a minha vida é uma palavra de conserto, me convocando ao arrependimento e à conversão dos meus maus caminhos. Entendeu isso? Porque hoje nós vemos as pessoas, o Murilo que gosta quando eu falo as pessoas, né, lá de São Paulo, vemos as pessoas no pecado deliberado, na rebelião reiterada, fazendo tudo aquilo que o diabo gosta, na expressão mais afrontosa, vamos colocar assim. E vem um profeta ali, vem a profetisa colar e diz para esta pessoa que elas terão paz. Os que estão andando segundo o propósito malvado do coração dizem para elas assim: nenhum mal lhes sobrevirá. O Senhor é contigo, varão. O Senhor é contigo, varoa. Pode continuar com seu amante, com a sua amante, que não tem problema. O Senhor te dará a vitória. Deus é amor, é a graça extravagante, é a graça irresistível. Você foi predestinado à salvação, independente do que tu faça. O passaporte está carimbado. Não cai nesse conto não, meu irmão. Não cai nesse conto não, meu irmão. Você está muito enganado. São espíritos enganadores, te ludibriando. Quando nós estamos em desobediência, a palavra de Deus para a nossa vida é: arrependei-vos e convertei-vos dos vossos maus caminhos. Quando nós entramos na obediência, a palavra de Deus para a nossa vida é: eu darei a ordem e a bênção para que esteja nos teus celeiros, em tudo que você puseres as mãos prosperará. Aqui você tem o parâmetro para discernir, para distinguir quando é o Espírito Santo de Deus que está falando, quando é o espírito enganador que está falando e quando é o espírito do ser humano. Eu quero também deixar outro detalhe aqui para você. Corre dessas pessoas que falam assim: porque quando eu orei, porque quando eu coloquei a mão na cabeça, quando eu profetizei. Corre dessas pessoas ególatras. Porque ególatra é Satanás. Você lê lá em Isaías, em Ezequiel, ele falando assim: eu subirei, eu serei, eu me assentarei. Ele que é o pai dos ególatras, o maior ególatra é ele. E você vê crentes hoje falando: porque quando eu profetizei, porque quando eu orei, porque quando eu clamei, porque quando eu intervi, porque quando eu preguei, porque quando eu cantei, porque quando eu faço, porque quando eu organizo, porque quando eu estou na frente, porque quando eu dirijo, sai fora. Estão cheias de si, são filhos de Satanás. Todo ególatra é filho de Satanás. Pastor, eu posso deixar de ser filho de Satanás? Sim. Começa a reconhecer Deus em todos os teus caminhos, diz Salomão, e ele endireitará as tuas veredas. Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Por isso o salmista diz no Salmo 115, não a nós, mas ao teu nome dai glória. Quando Deus me usou, o milagre aconteceu. Quando Deus ouviu minha oração,
Ele respondeu. Quando Deus quis se manifestar, aconteceu. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Tudo tem que ser vertido para ele. Nada tem que ser chamada para nós no contexto de nos vangloriarmos e dizermos, nossa, foi por causa de mim, por causa do meu jejum, por causa do meu propósito. Irmãos, eu amo a passagem de Atos, capítulo de número 3. Abre aí a escritura sagrada aí. Atos, capítulo 3, onde é narrado a cura de um coxo que estava ali na porta chamada Formosa, uma das 12, né? Do templo antigo, onde ele olha para Pedro e João esperando receber algo em troca, umas moedas, uma esmola, uma contribuição. Pedro vai dizer, não tem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Aí eu te faço uma pergunta, o que Pedro tinha? Que Pedro deu para ele? E operou o sobrenatural. O que Pedro tinha? Pedro falou, o que eu tenho, eu te dou. Aí o texto vai dizer, mais à frente, no verso 12, que após a cura, os olhos de todos estavam fitos em Pedro e em João. Aí Pedro toma a palavra e fala, por que vocês estão maravilhados, extasiados? Por que vocês estão perplexos? Por que vocês estão olhando para nós? Aí Pedro fala assim, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos isso. Olha só, irmãos, que coisa profunda. Pedro deixa claro, isso, o milagre, a cura deste coxo, que há mais de 42 anos estava nessa situação, não aconteceu por causa da nossa virtude, não aconteceu por causa da nossa santidade, ou seja, o mérito não é nosso. Mas aconteceu como então, Pedro? Porque o Senhor disse que aquilo que o Senhor tinha estava dando para ele. Se não é virtude própria e santidade, então o que o Senhor deu para operar o milagre na vida desse homem? Aí Pedro vai falar assim, a fé no seu nome, no nome de quem? No nome de Jesus, aleluia, deu a este a saúde perfeita. Não foi virtude própria nem santidade. Só que quebra, né, agora as pernas daqueles que, porque eu tô 21 dias no jejum de Daniel, tô arrotando santidade. Aí acha que a virtude própria agora, a santidade dele e dela, é o que vai trazer o resultado. Não é, irmãos, é a fé no nome de Jesus. Uma vida com propósito é excelente. Se santificar é ótimo. Sem santificação ninguém verá Deus. Mas a gente não pode achar que é porque a gente está fazendo tudo isso que agora as coisas vão acontecer. E não é assim que funciona. Porque a gente pode cair, a gente pode tropeçar dentro da parábola do fariseu e do publicano. Porque os fariseus, um dos 5 grupos que tinham nos dias de Jesus, parush, separado, perushim, os separados, em língua hebraica, eles eram sectários. E dentro da parábola narrada por Jesus, o fariseu orava de si para si, dizendo assim, graças te dou, porque não sou como este miserável publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo. Achando que, porque ele estava fazendo, ele era melhor do que aquele que não estava fazendo. E Jesus disse que o publicano nem ousava olhar para o alto, mas ele dizia, sê propício a mim, que eu sou um miserável pecador. E o nosso mestre disse que o publicano desceu justificado da oração, mas o fariseu não, porque todo aquele que exaltar a si mesmo será humilhado, e todo aquele que humilhar a si mesmo será exaltado. Então não é pela minha virtude própria, não é pela minha santidade, não é pelo meu jejum, não é porque eu subo o monte e passo a madrugada orando, não é porque eu estou 21 dias no jejum de Daniel, não é porque eu passei 40 dias em cima do monte Sinai, do monte Horebe, do monte Tabor. Não é porque eu fiz isso ou fiz aquilo. É pela fé no seu santo nome. Quando eu glorifico o Pai que está no céu. Aleluia, isso é muito profundo. Quer ver uma palavra de discernimento? Para você saber quando é o Espírito Santo que está usando a pessoa?
Olha o que Jesus disse assim, ó, acerca do Espírito Santo. Ele me glorificará, porque há de receber daquilo que é meu. Jesus deixa claro que o Espírito Santo receberá o que provém dele. Ele vos anunciará o que ouviu da minha parte. Jesus está falando isso. E ele vai me glorificar. A verdadeira operação e atuação do Espírito Santo é aquela que conduz a glória, a glorificação para o Messias, para o Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia, é cristocêntrica, é teocêntrica, não é antropocêntrica. Olha que profundo isso. E hoje você vê pessoas dizendo ser cheias do Espírito Santo, serem usadas pelo Espírito Santo, mas a glorificação é antropocêntrica. Glórias a mim, louvado seja eu. Só faltam receber a adoração pública, serem divinizadas. Elas não glorificam a Cristo e não glorificam o Pai que está no céu. Porque eu sou o profeta, eu sou a profetisa, eu sou cheio, eu sou cheia de engano. Não é do Espírito Santo, não. O espírito do engano, os espíritos enganadores estão atuando. E cuidado, porque ele pode estar enganando você, meu irmão, pode estar enganando você, minha irmã. Se você se vangloria, é o espírito do engano que está trabalhando na sua vida. Se você se considera melhor do que o outro, porque você dá dízimo e o outro não dá, você jejua e o outro não jejua, é o espírito do engano que está atuando na tua vida. Se você se considera melhor do que o outro, porque você fez uma faculdade teológica e o outro veio de falar Jesus, fala Genésio, é o espírito do engano que está atuando na sua vida. Se você acha que, aleluia, meu Deus, isso aqui é muito forte, você é mais capacitado do que aquele que Deus colocou na frente da obra, é o espírito do engano que está atuando na sua vida. Isso é forte demais. Isso é profundo. Isso é tremendo. Amados irmãos, quero encerrar essa live aqui. Desejo que você tenha entendido, que o Espírito da verdade abra o seu entendimento, que ele imprima essa palavra na tua mente, escreva ela no teu coração, para que ela faça parte da tua natureza. E você seja livre de todo engano. Tenha muito cuidado, seja muito cauteloso, cautelosa. Põe à prova. Não é porque está falando no nome de Deus que significa que é o Espírito de Deus que está falando. Você tem que aprender a discernir, a distinguir. E há um dom, Paulo revela aos Coríntios, chamado dom de discernimento de espíritos, que nos conduz a distinguir que espírito está trabalhando ali. É o Espírito Santo? São espíritos enganadores? Ou é o espírito do ser humano que está intervindo? É a carnalidade? É a visão do coração? Estou citando Ezequiel 13. É a adivinhação enganosa? Olha que aqui não tem demônio trabalhando, não. É o ser humano intervindo. Porque tem muita gente que está fazendo melhor o papel dos espíritos enganadores. Eles não precisam nem operar nessas vidas, porque essas pessoas estão fazendo melhor do que eles. Enganando de tal forma. Principalmente, irmãos, foge da pessoa que prostitui a fé, que vende o milagre. Da pessoa que diz que agora que você recebeu a libertação, que você recebeu a cura, você precisa fazer voto, você precisa pagar, você precisa dar uma oferta, você precisa sacrificar. Foge dessas pessoas, principalmente. O espírito do engano está atuando ali. Porque, como eu falei, Jesus é o parâmetro. Se Jesus não fez isso, por que a gente vai fazer? Se a gente diz que é discípulo dele e tem o mesmo espírito que ele, tem alguma coisa errada. Os espíritos enganadores estão enganando a gente. E se você deixar, vai enganar você também. Então vamos seguir o exemplo do mestre. O parâmetro é Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Vamos olhar para ele. Vamos andar como ele andou. Vamos fazer o que ele fez. Ele disse que quem crê em mim fará as mesmas obras que faz, fará obras maiores. E dentro dessas obras maiores, ele não está dizendo que você vai enriquecer às custas do evangelho. Tá? Mas o que te espera, o que aconteceu com ele? Vai ser esbofeteado, caluniado, chamado de endemoniado, chicoteado,
coroa de espinho, meu Deus do céu, chamado de Beelzebul, pendurado no madeiro, mas também se você passar pelas aflições, que não vão se comparar com a glória que nós há de ser manifestada, você será glorificado também. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Jesus. Fica na paz, irmão. Shalom.